Paz, irmãos, quero começar mais esse vídeo, meditação na palavra do Senhor, com um momento de oração com os irmãos. É momento da igreja estar orando, é momento da igreja estar clamando, é momento da igreja estar pedindo ao Senhor que proteja esses profissionais da área da saúde, que estão na frente de batalha, que estão cuidando de vidas. E muitos estão se contaminando e levando a contaminação para dentro de suas casas, porque estão cumprindo a sua obrigação profissional, o seu compromisso profissional. E nós precisamos orar para que Deus tenha misericórdia, para que Deus os proteja, para que Deus os fortaleça nesse momento. Também temos muitos irmãos da igreja que são médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, que estão na frente de batalha contra o coronavírus. É o momento da igreja orar e clamar e saber que Deus ouve a oração e o clamor do seu povo. Então eu gostaria de convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. É um momento em que nós vamos orar, falar com Deus. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santo nome, Deus. Nós queremos, Pai, como igreja do Senhor, colocar diante do teu altar, Senhor, todos esses profissionais da área de saúde, meu Pai. Esses profissionais, Senhor, que têm arriscado as suas vidas, Senhor, para cuidar, Senhor, de outras vidas, Pai. Muitos, Pai, têm sido acometidos, meu Pai, por esse coronavírus, meu Pai, por essa infecção, meu Pai, por esse vírus, meu Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, cada profissional da área de saúde em Tuas mãos, Senhor, os protege, Senhor, os livra do mal, meu Pai. Deus, preserva, Senhor, a vida, Senhor, desses homens e mulheres, Senhor, que têm arriscado as suas vidas, Senhor, para cuidar, Senhor, de outras vidas, meu Pai. Ó Deus, também te pedimos, Senhor, porque sabemos, Senhor, que Tu és aquele que governa toda e qualquer situação, Deus. Também te pedimos, Senhor, para que o Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor, faça cessar a ação desse coronavírus, meu Pai, para que mais vidas não se percam, Senhor. Deus, consola e conforta, Senhor, aqueles familiares, Senhor, que tiveram seus entes queridos, Senhor, perdendo suas vidas em função da ação do coronavírus, Pai. Ilumina, Senhor, a cabeça dos nossos governantes, Deus. Ó Senhor, dá sabedoria, Senhor, dá entendimento, dá discernimento, Senhor, para que eles tomem as decisões, Senhor, que precisam ser tomadas, meu Pai, não para a proteção da Tua igreja apenas, meu Pai, mas para o bem comum, Senhor, para que toda a sociedade, Senhor, possa ser beneficiada, Senhor, por essas decisões, Deus. Ó Pai, nesse momento também queremos Te pedir, Senhor, nos ilumina no entendimento e na compreensão da Tua palavra, fala profundamente ao nosso coração, Deus. Ó Pai, no nome de Jesus, Senhor, que essa palavra, Senhor, que será pregada, Senhor, essa mensagem, Senhor, que será compartilhada, Pai, não venha do coração de um homem, meu Pai, mas venha diretamente do trono da graça de Deus. Nós oramos, agradecidos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 17, nós vamos meditar na palavra que vai do versículo 8 até o versículo 15. Mas antes nós precisamos fazer uma breve introdução. Nós vamos ver que ainda no capítulo 17, o povo está reclamando com sede, o povo está culpando Moisés por todas as dificuldades, o povo está murmurando, não é, no meio da dificuldade. O povo já havia esquecido, ou vinha se esquecendo, né, dos momentos de dor, de sofrimento, de escravidão que viveram lá no Egito. Agora o povo está peregrinando, o povo está andando pelo deserto, e parece que as dificuldades que eles estão enfrentando, em nada os fazem lembrar de dificuldades maiores que eles viveram no Egito como escravos, um povo oprimido, um povo que vivia debaixo de um jugo. E muitas vezes, amados, nós esquecemos do jugo em que vivíamos quando nós éramos escravos do mundo, escravos da mentira, do pecado.
Muitas vezes nós, diante da dificuldade, nós murmuramos quando deveríamos de adorar, porque nós fomos libertos. Esse povo também foi liberto da escravidão do Egito, mas tem culpado a liderança escolhida por Deus pelas dificuldades que eles têm enfrentado e tem se esquecido que o mesmo Deus que os tirou do Egito com mão forte, que os protegeu e tem protegido na caminhada no deserto, também era o Deus que estava com eles naquele momento. Então eles estavam reclamando bastante com Moisés. Mas agora vamos ver a partir do versículo 8 que diz a palavra de Deus. Diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. E nós vamos continuar lendo esse texto, mas eu gostaria de já no início começar a meditar na palavra do Senhor. Amalequitas é um povo proveniente de Amaleque, que era neto de Esaú, irmão de Jacó. O mesmo Esaú que rejeitou o direito de primogenitura em troca de um prato de lentilha. Era esse povo proveniente dessa descendência de Esaú. E veja, o povo estava acampado num lugar chamado Refidim, e Refidim geralmente é traduzido como lugar de descanso, né? E eu gostaria de meditar nisso com os irmãos. Muitas vezes a vida está calma, a vida está tranquila, tudo correndo bem, estamos trabalhando, não estamos enfrentando nenhuma dificuldade, mas aí o inimigo se levanta contra nós. E todo o panorama muda. E tudo o que nós estávamos vivendo de tranquilidade, agora se transforma num momento de preocupação, num momento de combate, de luta. Tudo que nós não queríamos. Muitas vezes nós rejeitamos os momentos de batalha porque não queremos. Ninguém quer entrar num momento de batalha quando está buscando descanso, quando está buscando paz. Mas o inimigo, ele sempre tenta tirar a nossa paz. Ele sempre tenta nos fazer com que a gente fique desesperado, descontrolado, fazer com que isso faça com que nós nos esqueçamos de que Deus nós servimos, de quem é o nosso Deus que nós servimos. Mas veja, então aí no versículo 9, Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. E aqui a liderança então diz para o povo: nós vamos ter que batalhar, nós vamos ter que enfrentar, mas vamos dividir o povo em duas frentes: aqueles que vão batalhar no campo de batalha e aqueles que vão batalhar espiritualmente, aqueles que vão buscar o Senhor em oração. Moisés tinha a clara convicção de que a vitória vinha do alto. A vitória não vinha da força de seus braços ou da capacidade da comunidade israelita. Moisés, ele automaticamente entende que ele precisa se separar e clamar a Deus, que ele precisa buscar ao Senhor diante das batalhas, das lutas, das dificuldades, diante do momento em que o inimigo se levanta contra nós. Moisés também entende que muitas vezes sozinho não vai adiantar. É preciso juntar pessoas, e aí está a importância da oração, para orarem com você nesse dia de batalha, nesse dia de luta, nesse período em que nós temos enfrentado o inimigo, seja ele um inimigo espiritual ou natural. A grande verdade é que a vitória do povo de Deus não vem da força dos braços do povo de Deus, mas vem do trono da graça de Deus. Se quisermos vencer o coronavírus, então precisamos primeiro confiar em Deus e clamar a Deus.
porque a vitória virá dele, não dos homens, não dos governantes, não das superpotências. Aliás, o coronavírus, ele destronou as superpotências. Um simples vírus causou um estrago muito grande em países poderosos. É preciso nos lembrarmos que o verdadeiro poder vem do alto, que quem determina vitória e derrota é o próprio Deus vivo e Deus verdadeiro. Não há outro Deus além dele, que tudo está no controle de suas mãos. Moisés, então, ele toma posição no alto da colina com a vara de Deus em suas mãos. Ou seja, ele sobe a colina e ele clama a Deus. E a vara de Deus representava a presença pessoal de Deus no meio desse povo. Ou seja, além de clamar e orar, Moisés tinha a certeza de que Deus que está no céu também era presente no meio do seu povo. E Deus é presente no meio do seu povo nos dias de hoje. Quando vamos para o campo de batalha, não vamos sós. E nós vamos perceber quem é e compreender quem é a nossa bandeira, o nosso estandarte, quem vai à frente do povo de Deus, quem vai à frente da sua batalha. Você, individualmente, quando você está travando uma batalha, está travando uma luta, quem está à frente da tua luta? E você vai entender isso nesse texto. E precisamos entender a importância da oração. Muitas vezes nós temos irmãos lá no campo de batalha, irmãos médicos, enfermeiros, como já dissemos, irmãos fisioterapeutas, dentistas, que estão lá enfrentando o vírus no campo de batalha, na linha de frente. Mas eles precisam da nossa oração. Moisés, ele mostra isso claramente. E que essa oração não é a oração de um único homem, mas de parte da igreja, de parte do povo de Deus. Veja o que diz o versículo 10 do capítulo 17 do livro de Êxodo. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Enquanto o povo de Deus clama a Deus, os nossos irmãos que estão na frente de batalha vencem a batalha. Mas quando o povo de Deus que foi separado para orar cessa as orações, então o inimigo avança contra a igreja e consegue ganhar terreno contra a igreja. Isso nos mostra que um grupo de crentes de joelho, ele é muito mais forte do que um exército imenso de pé. Um exército inimigo, claro. Nós temos aqui parte do povo orando, parte do povo batalhando. Não importa o tamanho do inimigo, não importa se ele é um gigante ou se ele é uma muralha, como em Jericó. O que importa é que se Deus estiver conosco, a batalha será vencida. O que importa é que se você confiar no Senhor, a batalha será vencida. E não será vencida para a glória de homens, mas para a glória do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Parte da igreja precisa entender a importância da oração. Parte da igreja precisa se dedicar em oração. Você que está em casa e não está trabalhando, saiba que tem irmãos teus no campo de batalha, missionários, médicos, homens que trabalham na retaguarda dos médicos, auxiliares administrativos, agentes administrativos, contadores, técnicos, que fazem a máquina funcionar porque são eles quem compram os medicamentos e pagam os fornecedores. Os mesmos medicamentos que serão usados lá na frente de batalha para que pessoas enfermas sejam tratadas, curadas. Muitos irmãos da igreja estão espalhados por aí, batalhando contra o coronavírus, não só no Brasil, mas pelo mundo. Mas que parte da igreja compreenda que a vitória de nossos irmãos lá no campo de batalha também depende das orações alçadas do povo de Deus, que sobem como um incenso agradável a Deus, que certamente o Senhor inclina os ouvidos para ouvir a oração do seu povo e responde, porque o nosso Deus é Deus que ouve, vê e responde a oração do seu povo. Que
Que você saiba que a sua oração pode fazer grande diferença na vida do teu irmão que está lá no campo de batalha. Então, estando você em casa, não fique vendo televisão o tempo inteiro, vendo notícia o tempo inteiro, Netflix o tempo inteiro. É lícito que você veja um filme, é lícito que você assista as notícias, mas ore e clame ao Senhor pela vida dos teus irmãos que estão lá no campo de batalha. Também ore pela vida daqueles que ainda não são teus irmãos, para que Deus tenha misericórdia. Ore pelos seus governantes, para que Deus possa iluminá-los, para que esse principado, essa potestade, essa ação maligna que tem tomado conta do mundo, fazendo com que os homens se voltem para o dinheiro, para o poder, que isso caia por terra em nome de Jesus. Que a vida seja muito mais importante do que o dinheiro, do que o acúmulo de riquezas. Josué, ele obedeceu Moisés e foi para o fronte de batalha. Mas a retaguarda de Josué eram 3 homens orando. E eu quero falar a você neste momento. Geralmente os grupos de orações são grupos de poucas pessoas. Mas poucas pessoas orando fazem grande diferença no momento da batalha do povo de Deus contra o inimigo. Muitas vezes a sua oração individual sustenta muitos irmãos no campo de batalha, fortalece, porque Deus ouve a sua oração e envia força para o teu irmão que está lá no campo de batalha. Versículo 11 do capítulo 17 do livro de Êxodo. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Enquanto o povo de Deus clama, a parte do povo de Deus que está no fronte de batalha vence a batalha. Devemos clamar e orar sem cessar. Versículo 13. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Porque havia uma retaguarda de oração. Porque havia um povo orando e clamando a Deus, para que Deus viesse intervir naquela situação, para que Deus viesse a dar a vitória para o povo de Deus. Como é importante a oração. Como é importante que alguns irmãos estejam no campo de batalha, mas saibam que na retaguarda tem alguns irmãos orando. Quando Josué vai para o fronte, ele sabe que existe uma retaguarda de oração. Ele sabe que existe uma retaguarda orando e repreendendo a ação do inimigo e clamando a Deus pela ação de Deus em favor do seu povo. Você tem orado pelos seus irmãos. Você tem ligado para os seus irmãos que têm estado em casa nesse momento de reclusão para saber como eles estão, como está a família deles, se eles estão precisando de oração. Nessa manhã eu gostaria de incentivar você que ouve esse vídeo a orar pelo seu irmão que está no campo de batalha, a orar pelo seu irmão que está recluso dentro de casa e pela família dele. E mais do que isso, que você possa pegar o telefone e ligar para ele, para saber como ele está, como ele tem passado. Porque muitos estão passando por lutas, estão vivendo as suas lutas individualmente, mas eles fazem parte do corpo. E a luta do seu irmão é a sua luta, e a vitória do seu irmão é a sua vitória. E a alegria do seu irmão é a alegria do povo de Deus, e é a sua alegria. Então, pegue o telefone, ligue para o seu irmão, para a sua irmã da igreja, procure saber como ele está, procure saber se ele está passando por lutas, se nesse período ele está trabalhando ou está em casa. Se ele estiver em casa, incentive ele a orar pelo aquele irmão que está passando por lutas. E se ele está trabalhando, diga a ele: eu estou orando por você. Deus vai dar a vitória, Deus vai proteger você lá no campo de batalha. Você será instrumento de Deus para abençoar vidas. Porque saiba que tem irmãos que estão orando e sustentando vocês em oração. Vocês não estão sós. Deus está conosco e nós não vamos cessar o clamor e a oração ao Senhor em favor de vocês que estão no fronte de batalha. Como é importante para quem está no fronte de batalha saber que há essa retaguarda. E o seu irmão precisa ouvir isso de você. Ele precisa saber que você está preocupado com ele.
que você sabe que ele precisa trabalhar, que ele precisa sair de casa, que ele tem a preocupação de sair e se contaminar e levar a contaminação para dentro de casa, para o seu filho, para sua filha, para sua esposa, mas que tem alguém que está orando por ele, para que Deus o proteja, para que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor dele. Josué derrotou o exército amalequita, e nós vamos ver lá no versículo 14, ainda no capítulo 17, do livro de Êxodo. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como um memorial. Amados, como um memorial. Nós precisamos entender que a mente do homem, ela se esquece facilmente das coisas. Que o homem precisa sim criar memoriais na sua vida para entender e gravar em sua memória e lembrar todas as vezes que Deus intercedeu por ele. Porque se lembrarmos todas as vezes que Deus intercedeu por nós, seremos gratos ao Senhor. Nos lembraremos sempre com gratidão. Também nos lembraremos que não estamos sós, que Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está conosco, e se é Ele quem determina a vitória e derrota, se o nosso Deus nunca conheceu derrota, então todas as vezes que eu clamo ao Senhor, se for da vontade dEle, eu serei vitorioso, não porque venci, mas porque o Senhor me fez vencer. O Senhor manda Moisés escrever num rolo como um memorial. E declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. E é muito interessante entender que Moisés, ele aprendeu a escrever lá no Egito. Deus já sabia o que ia precisar fazer através da vida de Moisés. Não há nada do que você faça que surpreenda a Deus. Não há nada no mundo que aconteça que pegue Deus de surpresa. Moisés, lá no Egito, já estava sendo preparado para ser o libertador do povo de Deus, o libertador da comunidade israelita que vivia aprisionada no Egito. Deus tem preparado você antecipadamente para as batalhas que você vai enfrentar na sua vida. Moisés não aprendeu a escrever quando ele saiu do Egito, ele aprendeu a escrever ainda no Egito, na escola governamental do faraó. E talvez lá ele nem entendesse o porquê disso. Mas aquilo que Deus permitiu que ele aprendesse agora está sendo utilizado para que o povo de Deus não se esqueça da ação de Deus no meio do seu povo. Para que o povo de Deus entenda que é Deus quem dá a vitória. Que quando o povo de Deus clama, Deus ouve. A importância de termos um grupo orando e um grupo que vai para o campo de batalha. Mas esse grupo que vai para o campo de batalha sabe que tem uma retaguarda em oração, para que Deus fortaleça, para que Deus revigore, para que Deus intervenha, para que Deus dê a vitória, não para a glória de homens, mas para a glória de Deus. Veja, versículo 15. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E é muito interessante, irmãos, entender que nos tempos antigos, quando o homem ainda lutava a espada e andava a cavalo, à frente de um exército enorme ia um homem com a bandeira. O que Moisés está dizendo é: o Senhor é a nossa bandeira, é Ele quem vai à frente do povo de Deus. Ele é o Jeová Nissi. O Senhor é a nossa bandeira, é o nosso estandarte. Saiba que essa luta que você tem enfrentado, o Senhor está à frente. Saiba que todo inimigo que se levanta contra o povo de Deus, se levanta contra o Deus desse povo. E glória a Deus que o nosso Deus é o Deus verdadeiro, é o Deus único, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que chamou tudo à existência, que tem o controle nas suas mãos e que vive e reina para sempre. O Deus que anuncia hoje o que vai acontecer no futuro, para que todos saibam que Ele é Deus. Esse é o Senhor, o teu Deus. Esse é o Senhor, o meu Deus. Ele é a nossa bandeira, Ele é o nosso estandarte. É Ele que vai à frente das nossas batalhas. Não se esqueça disso, amado. Você que está na frente de batalha, confie no Senhor. Saiba que há uma retaguarda em oração, clamando a Deus,
para que Ele te proteja e te guarde, e para que você possa ser bênção na vida daquele que recebe o cuidado que vem através de ti, através da tua profissão. Tudo isso é feito para a glória de Deus. E Deus então aqui baixa, ou dá um decreto, dizendo que haverá guerra contra os amalequitas de geração em geração. Ou seja, que tristeza é para um povo saber que o próprio Deus vai guerrear contra ele. Glória a Deus que o nosso Deus é em nosso favor. Glória a Deus que o nosso Deus é o Deus que chama cada estrela pelo nome. Glória a Deus que nenhum vírus, que nada que o inimigo possa fazer pode nos atingir se não for com a permissão do nosso Deus. Porque o nosso Deus é o Deus soberano. Amado e amada, que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe o seu trabalho. Que Deus nos guarde e nos proteja nesse momento de grande tribulação. Mas que você se lembre que você serve ao único Deus vivo e verdadeiro, que vive e reina para sempre. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.